Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o segundo trimestre de 2022 da classe de adultos, os valores do Reino de Deus. Lição número 13, a verdadeira identidade do cristão. Texto áureo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Verdade prática. No reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. É sempre muito importante praticar aquilo que nós aprendemos. É bem difícil, é verdade, em muitos casos, mas certamente é esta a nossa assertiva. É exatamente isso que nós temos que fazer. Aplicar aquilo que se aprende. Introdução. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que esta diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É corriqueiro, é extremamente normal e natural aquela velha máxima das pessoas pregarem e não viverem o que pregam. Pregam a verdade, falam a verdade, mas não vivem a verdade. Vivem uma vida completamente de mentiras, muitas das vezes de adultérios e coisas do tipo. Então, cadê o exemplo? O exemplo é o que muda todo o cenário. Nós devemos continuar aplicando aquilo que nós ouvimos das palavras do Senhor Jesus. A condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras? É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Sim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Salvador. Em outras palavras, sim, nós devemos falar da palavra, viver a palavra, nós precisamos falar, verbalizar as palavras de Jesus, confessar a nossa fé em Jesus. Nós precisamos, sim, verbalizar o negócio, né? Ou seja, o Senhor não rejeita a confissão verbal, né? Só que essa confissão verbal precisa ser sincera, até porque há uma diferença enorme entre alguém falar e vivenciar aquilo que se está falando. E esta faz toda a diferença. É por isso que muitas das vezes as pessoas vivem uma fé somente de palavras. Ele vive da fé na palavra, ele fala na palavra, eu tenho fé, mas na autenticidade ele não tem fé. Ele apenas diz que tem, mas ele não tem. Então esta é a diferença. Nós precisamos ter uma fé viva, eficaz, uma fé não somente de palavras, mas principalmente de ação, de atitude. Eu tenho fé no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Então, como eu tenho fé no Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus, então eu vou aplicar a sua palavra no meu coração para não pecar contra Ele. Os milagres não transformam o caráter. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Não, não é. É notório que há no nosso meio pessoas muito usadas por Deus, é verdade. Entretanto, grandes líderes, é verdade. Entretanto, nem todos são sinceros diante do Senhor. Um líder, por exemplo, ele pode ter uma boa liderança porque ele sabe persuadir bem, ele age de uma forma humana, ele tem a técnica humana, vamos assim dizer. Então ele consegue gerenciar pessoas, seria o melhor, né? A colocação melhor. É uma pessoa que sabe gerenciar muito bem pessoas. Então, como ele sabe gerenciar muito bem pessoas, ele consegue atrair grandes massas, né? Grandes multidões e criar sim um grande ministério. Mas isso não quer dizer que está sendo aprovado por Deus. Uma outra questão também é a ideia do milagre. Quando alguém faz uma oração, por exemplo, e acontece o milagre, nós, de um modo geral, atribuímos aquele milagre àquela pessoa. A pessoa orou aqui e aconteceu o milagre. Mas o milagre, ele vem através de Deus. É Deus quem cria o milagre, que faz o milagre. É Cristo quem faz o milagre.
e não a pessoa, e não cada um de nós. Então, quando Deus opera um milagre, por que Deus operou um milagre naquele meio ali, se aquele ali é um falso profeta? Porque, na verdade, aquela palavra de alguma forma gerou uma fé genuína na pessoa que está ouvindo, a pessoa creu genuinamente, então, como o milagre vem de Deus, o Senhor faz aquele milagre acontecer, mas não tem nada a ver com aquela pessoa que está ensinando, que está pregando. Por quê? Porque ele é um falso profeta, ele é uma pessoa que não tem nenhum comprometimento com as verdades bíblicas. Portanto, uma pessoa que tem grandes ministérios e opera, Deus usa ele para operar milagres, na verdade, ele pode ter um péssimo caráter. E vemos muito isso, né? Até mesmo pastores, por exemplo, que pregam muito bem, falam muito bem, vêm grandes pessoas, multidões vêm nos seus ministérios, mas na verdade é uma pessoa de mau caráter, que muitas das vezes espanca a esposa em casa, os filhos, e faz outras coisas, né? Vive uma vida de adultério ou até mesmo de roubos, furtos e coisas do tipo, mas na hora de falar da palavra ele fala com uma certa segurança, porque geralmente quem fala da palavra, nesse caso, sabe falar muito bem da palavra, e como a palavra, ela é verdadeira, ela acaba acontecendo verdadeiramente nas pessoas, mas dentro de casa só os filhos e a esposa sabem o tipo de caráter que é aquele pastor ou aquele pregador, né? Fazendo a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, à sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Sim, o Senhor Jesus é o nosso modelo para esse negócio. Veja que fazer a vontade do Pai é a determinação aos seus preceitos, a sua palavra, ou seja, as suas leis, a sua palavra, que põe em prática aquilo que realmente está nas Escrituras Sagradas. É alguém que verdadeiramente aceita Cristo como Salvador e segue de uma forma muito sincera as questões bíblicas, principalmente as questões das leis, mas também da graça. Então ele tem um caráter transformado, é um caráter do reino de Deus. Ele é completamente transformado. Por quê? Porque ele é obediente ao Pai e à sua palavra. Sinopse: os falsos seguidores de Jesus Cristo serão condenados. Em quem estamos alicerçados? O alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Quando alguém ouve verdadeiramente a palavra do Senhor e aplica em seu coração, ela tem uma vida transformada. Vemos, por exemplo, o caso de Zaqueu, Saulo, tiveram a vida transformada após terem um encontro com o Senhor Jesus. Mas somente ter um encontro com o Senhor Jesus não é o suficiente. Tem muitas pessoas que tiveram encontro com o Senhor Jesus, como por exemplo o jovem rico, mas a sua vida não foi transformada. Por quê? Porque ele não aplicou aquilo que o Senhor Jesus disse a ele. Ele não aplicou a palavra de Jesus a ele. Então, não basta somente termos um encontro com o Senhor Jesus. Precisamos, além do encontro com Jesus, precisamos ter verdadeiramente, ouvir verdadeiramente as suas palavras e colocar em ação este ensinamento, este aprendizagem que saiu. A importância do bom alicerce. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces, um prudente que edifica na rocha, outro insensato que edifica na areia. Há aqui uma diferença muito grande. Quando acontece, vemos muitos isso, infelizmente, nos nossos dias, de pessoas que constroem suas casas em beira de morro, por exemplo. Quando vem a chuva, leva tudo. Por que leva tudo? Mas ela não está tão bem construída. Mas o solo onde ela está firmada não é necessariamente um solo firme. Ele não está firmado, não tem firmeza ali. Aparentemente sim, mas na profundidade não. Então, quando vai se fazer uma construção, independente do seu tamanho, se é pequena, grande ou média, precisa encontrar o solo firme, perfurar e fazer um grande alicerce, um alicerce fortificado, bem firme. Para quê? Para quando vier a chuva, os temporais, não venha levar essa casa embora. Então essa é a grande diferença, a importância do bom alicerce é esse. Se gasta um pouco mais,
tanto na questão aqui material, você vai gastar um pouco mais de material, você vai fazer um trabalho com material de qualidade, então vai demandar um valor financeiro maior. Você vai ter um pouco mais de trabalho na hora de fazer as perfurações, os buracos, né, para fazer, colocar ali o alicerce. De contrapartida, você terá um alicerce firme, que vai fazer com que a sua casa nunca caia. Por quê? Porque ela está firmada na rocha, num lugar firme, num lugar seguro. Assim também tem que ser a nossa vida. Nós precisamos firmar a nossa casa na rocha que é Cristo Jesus, firmar a nossa vida em Cristo. Nós precisamos colocar nosso alicerce em Cristo Jesus e na sua palavra. A relevância do praticar. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo. Não põe em prática. Com que tipo de pessoa do sermão do monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Certamente que a sua vida, na sua casa, está firmada na rocha. Você foi aquele ouvinte sensato que ouviu as palavras de Jesus e colocou em prática na sua vida e firmou o seu alicerce com Cristo. Por isso que muitas das vezes, quantas barreiras já veio para você, quantos vendavais, né? Quantas situações difíceis, quantas provas, quantas provocações, né? Quantas tentações já vieram contra você e você se mantém firme. Por quê? Porque você é aquela pessoa que está com seu alicerce na rocha que é Cristo. Devemos estar alicerçados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Jesus é a nossa verdadeira identidade. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Jesus é o nosso maior pregador. Nunca houve e jamais haverá um como ele. Veja que, apesar de ele praticar milagre, praticar a boa ação, agir de íntima compaixão, salvar pessoas da morte, mas mesmo assim ele tem um outro lado. Não que Jesus tenha duas caras, vamos assim dizer, né? Mas Jesus ele requer de nós arrependimento. Que nós viemos nascer de novo, como foi o caso de Nicodemos, registrado lá em João, capítulo 3. Nós precisamos de um arrependimento, nós precisamos nos arrepender de todo o nosso coração. E arrepender de quê? Arrepender dos nossos pecados, os pecados que cometemos diante de Deus, diante do nosso Senhor. Nós devemos verdadeiramente nos arrepender deste negócio. Para quê? Para que venha em nós a identidade de Cristo em nós, para que as pessoas vejam em nós a diferença. Porque nós temos o Sermão do Monte, nós temos a Cristo como nosso Salvador, mas também temos uma vida de arrependimento. Nós nascemos de novo, e como nós nascemos de novo, somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A autoridade do ensino de Cristo. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Assim somos chamados pela palavra de Deus, reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de transformar alguém por sua própria palavra. O que salva a pessoa, aliás, mudar talvez até mude, né, em alguns aspectos, mas ninguém tem o poder da palavra da salvação, senão a palavra de Deus. Então, quando alguém, você, vamos pregar a palavra, vamos ensinar a palavra, vamos fazer uma situação de expor a palavra do Senhor, tudo isso vem da parte de Deus, não é nada humano. Todo o poder, o ensino de Jesus vem da palavra, vem da parte de Deus. Nós não temos nenhum mérito neste negócio. Portanto, nós devemos reconhecer que toda a autoridade, que quando nós falamos a palavra do Senhor, quando nós ensinamos a palavra do Senhor e alguém aplica isso em sua vida, o mérito de maneira nenhuma não é nosso. O mérito é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo
é o Espírito Santo, como diz João 16:8. Então nós precisamos compreender que a autoridade do ensino de Cristo vem da parte do Senhor e não nossa. E nós devemos a cada dia mais ter comunhão com o Senhor para que Ele continue nos dando a sua palavra e assim nós venhamos cada dia mais pregar a palavra com firmeza, com sinceridade de coração, para que as pessoas assim sejam salvas através da palavra. Jesus como nossa identidade. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus, agora desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Veja que aqui alguns pontos interessantes. Nós devemos agora ser sal e luz. Há uma questão sobre o sal, por exemplo, que o sal ele tem, entre muitas coisas, a questão de temperança. Nós devemos saber falar bem com uma pessoa e com o outro. Nós devemos ser o sal da terra, mas não é porque nós somos o sal da terra que nós vamos ser sal grosso, né? Até porque o sal grosso vive na carne, né? Não dá, né? Então nós devemos ter uma vida com o Senhor, uma vida, o sal da terra, mas um sal de temperança. Nós precisamos saber temperar, saber falar com uma pessoa e também saber falar com outra pessoa. Isso também implica uma outra questão que para mim é a mais importante do sal, aqui no sentido espiritual, que é causar sede nas pessoas. Quando você põe um sal na boca, imediatamente vai vir o desejo de sede, né? Você sentirá sede imediatamente. No sentido espiritual, isso quer dizer que quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, é que quando alguém vê a cada um de nós o nosso testemunho, as pessoas pensam, eu quero ver ser cristão igual essa pessoa é, ou seja, fazer com que a pessoa sinta a sede de Jesus, que é a água da vida. Temos aqui a questão da luz. A luz, nós não conseguimos andar na escuridão sem a luz. Nós precisamos da luz, seja lá de que forma ela for. Se for uma vela, uma lanterna, ou a luz do aparelho celular, ou seja o que for, nós precisamos de uma luz. Senão nós nos perdemos, não sabemos onde nós estamos pisando. Então, nós precisamos ser sal e luz do mundo. E vivendo o amor de Cristo. Nós precisamos fazer tudo isso, mas com amor em Cristo. Ou seja, fazer tudo com amor. E mais, precisamos viver uma vida de oração e jejum, ofertando de maneira sincera. Muitas pessoas, nos dias atuais, querem colocar grandes quantias em dinheiro para aparecer aos homens. Se esquece da oferta da viúva, né? Que ela, todo o seu sustento, deu tudo o que possuía. Ela ofertou de verdade, com toda a sinceridade de coração. E é importante lembrar que o mais importante da oferta não é a oferta, é o coração do ofertante. É a forma com que o coração desse ofertante está. Lembra, por exemplo, de Caim e Abel. Só para dar um exemplo. Caim veio a entregar a oferta do Senhor, mas o seu coração era perverso, diferente de Abel, que tinha um bom coração. Então, por isso o Senhor atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim. Por quê? Porque o coração de Caim era perverso. Então, o que mais importante ao coração da viúva, por exemplo, era um coração bondoso, era um coração piedoso. E por isso que Jesus atentou para a sua oferta, mesmo ela dando muito pouco, quase nada na verdade. Se for trazer para os dias de hoje, daria cerca de uns 25 centavos, mais ou menos. Então veja que ela deu quase nada, mas mesmo assim o Senhor Jesus deu o testemunho dela. Disse que ela, de todo o seu sustento, deu mais do que os demais. Sinopse: Jesus é a nossa verdadeira identidade. Conclusão: o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Não veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Quantas pessoas hoje querem, não somente no Sermão do Monte, mas em toda a Bíblia, querem viver debatendo a Bíblia? A Bíblia não tem que ser debatida, a Bíblia precisa ser obedecida. É claro que há algumas questões, alguns debates, dependente do teor do debate, ele é proveitoso. Entretanto, na maioria das vezes, os debates é mais para confundir do que para esclarecer. Aí não dá. Nós precisamos ter debates bíblicos, mas um debate para esclarecedor, um debate que esclareça o que realmente está dizendo o texto, e não
coisas que muitas das vezes as pessoas, ao invés de expor a palavra, querem usar um texto específico para expor a sua vontade, não a vontade do texto da Bíblia. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio, precisamos continuar vivendo o ensinamento do sermão na sua essência, para que assim o nosso viver glorifique o nosso Deus que está no céu e mais uma vez sejamos sal da terra, né? As pessoas olhem para nós e falem, né? Eu quero ser um cristão igual essa pessoa é. É para isso que nós temos que ser o do sal, né? Causar sede nas pessoas, sede de Cristo, que é a água da vida. Revisando o conteúdo, número 1. Esse texto mostra que no reino de Deus apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Número 2. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Número 3. A figura do sábio construtor e do tolo. Número 4. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento, a nascer de novo, para entrar no seu reino. Número 5 é uma resposta pessoal. Que nós venhamos, a cada dia mais, compreender os valores do reino de Deus. Compreender a verdadeira identidade do cristão. Sermos cristãos autênticos, verdadeiros, na presença santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!